Mas então, pessoal, Alexandre aqui. Nesse vídeo vamos dar sequência ao nosso estudo de derivadas, né? Vamos seguir derivando algumas funções e passo a passo a gente vai entendendo as principais regras de derivação. Nesse vídeo aqui nós vamos derivar essas 10 funções aqui que vocês estão vendo, certo? Então, vamos lá. Começar aqui por essa função y é igual a x na quarta menos 3x2 mais 2x menos 3. Muito bem, gente. A gente vai utilizar nessa primeira função, tá? A derivada da função potência, ou seja, olha só, y'. Essa função ela já está pronta para ser derivada. O 4 aqui, a potência de 4, ela passa a ser coeficiente da variável x, né? E a variável x vai ter qual expoente? Vai ficar 4 menos 1. Menos o 3, que está multiplicando por x2, permanece. O 2... O expoente de x, que é 2, agora ele cai, né? Vezes x na 2 menos 1. Tá? Mais 2 menos 0. Ok? Por que 0? Porque a derivada de menos 3 é 0. Menos 3 é uma constante, né? Então, como é que ficamos? A derivada vai ficar 4x3 menos o 3 e o 2 multiplicam, 6 vezes x na 1, né? Mais 2. Ou simplesmente 4x3 menos 6x mais 2. A gente percebe o seguinte, pessoal, essa função, né, era uma função de expoente 4, né? É um polinômio de quarta ordem, né? Ordem 4. Agora baixou a ordem, ele é, na verdade, grau 3 de x, né? Então, na derivada sempre baixa o grau em 1 do polinômio, né? Ok, gente? Vamos à seguinte. Essa função aqui, ó, y', tá? Y' é a representação da derivada da função y, né? Lembra que aqui x na 2 sobre 2 é como se fosse 1/2 de x, né? Ou seja, o 1/2 continua, o 2 cai, né? E aqui vai ficar x. O grau de x é expoente 2, ou seja, vai diminuir em 1. 2 menos 1. Isso menos raiz de 3x. O termo raiz de 3, o coeficiente continua. Raiz de 3, né? E o x cai fora. Mais e. Qual é a derivada de e? Lembrando que e sozinho, sem ser e na x, é uma simples constante, um número qualquer, né? Só que ele é uma constante, que é 2,718 como π, né? Mas é uma constante, a derivada da constante é 0, né? Muito bem. Então, aqui a gente simplifica, pessoal, o 2 com 2. A derivada fica, portanto, x elevado na 1, 2 menos 1 é 1, menos raiz de 3. Ou, simplesmente, pessoal, a gente deixa aqui, ó, x na 1 é 1, né? Então, não precisa nem pôr o expoente. X menos raiz
D3. Vamos para a letra C, para a função seguinte. Y'. X na 3. O expoente 3 ele cai, vira coeficiente de x. Aqui vai ficar 3 menos 2, né? Aliás, 3 menos 1, que é 2. O expoente de x é reduzido em 1. Então, era 3, passou a ser 2. Menos 2e na x, a derivada de e na x é e na x. O coeficiente de e na x permanece, menos 2e na x, portanto. Menos πx. A derivada de πx é π. Né? Π é uma constante que está multiplicando pela variável x. Ou seja, o π permanece. Por exemplo, se fosse menos 2x, seria menos 2. Como é menos πx, ok. Tá? Mais e ao quadrado. E, pessoal, é uma constante. Uma constante elevada ao quadrado permanece sendo uma constante. E a derivada de uma constante, de um número, seja ele racional, irracional, né, fracionado, negativo, positivo, né, vai ser sempre 0. Muito bem. Então, aqui só para 3x2 menos 2e na x menos π é a derivada na função da letra C. Vamos lá. Mais 3 exercícios aqui, gente. Na letra D, pessoal, a gente ainda não vai estudar a respeito da função quociente, tá? Da derivada da função quociente, porque a gente pode simplificar, tá? Então, nesse caso, primeiro a gente simplifica. Vocês podem ver que x, ele é denominador das duas expressões aqui, né? De 2x2 e de 3x. Então fica assim, ó. 2x2 sobre x menos 3x sobre x. Agora a gente simplifica. Então ficou y igual, aqui ficou 2x menos 3, né? Ou seja, a gente passou agora a derivar apenas uma função do primeiro grau, né? Ou seja, gente, conforme já vimos na aula da série anterior, na aula 1, né? No vídeo anterior, a derivada de uma função de primeiro grau, de uma função linear, é o seu coeficiente angular, ou seja, 2, é o coeficiente de x, né? Derivada igual a 2. Muito bem. Vamos à seguinte. Olha só essa função, é importante conhecer produtos notáveis para resolver essa função da letra E. Vamos dar uma preparada, né? A gente, retomando, gente, não vamos resolver ainda pela regra da derivada de uma função quociente, né? Da derivada quociente. Ainda não. Vamos procurar simplificar ou fatorar essa expressão. X ao quadrado menos 1 é resultado do produto da soma pela diferença. X mais 1 que multiplica por x menos 1. Produtos notáveis, né, gente? Então, agora, o que a gente faz? Simplifica. X mais 1 embaixo, x mais 1 em cima. Sobrou y igual a x menos 1. Ou seja, a gente sabe que tem 1 multiplicando aqui por x, né? É uma função linear, ou seja, o coeficiente angular dela é 1. Portanto, a sua derivada é 1. E em frente, vamos à seguinte, né? Essa função aqui, a gente pode ver que a variável x, ela faz parte do denominador, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que dar uma preparada nessa função, tá, gente? Ainda não vamos derivar.
quer dizer o seguinte, ó, essa função é igual a 3 meios vezes x na menos 2, né? O x ao quadrado ele está no denominador, então eu levo ele para o numerador e torno o sinal do expoente de x contrário, um sinal negativo, indicando, né, pessoal, que expoente negativo tu tem que inverter, né? Muito bem, menos 1 sobre x. O que é 1 sobre x? É x na menos 1, mesma coisa, pessoal. Aqui é x na 1, eu levei o x para o numerador e inverti o seu expoente. Agora, aqui a gente segue naquela regra. Agora sim, que a função está preparada, nós vamos derivar. Derivando, portanto, o 3 meios, ele é uma constante na multiplicação, que ela permanece, cai o menos 2, vezes x na menos 2, menos 1. Então vai ficar x na menos 3, né? Menos, ok? O menos 1 cai, vezes x na menos 1, menos 1, menos 2. Agora aqui, pessoal, é só a gente dar uma simplificada nisso aqui, né? Ficou menos 3 vezes x na menos 3, menos com menos dá mais, x na menos 2. Agora, pessoal, já está derivado, tá? Mas a gente pode ir adiante, né? Deixar essa função um pouco mais limpa. Como é que ficaria? Menos 3 sobre x ao cubo, esse x na menos 3, agora eu fiz o processo inverso, né? X na menos 3, o expoente negativo, indica que a variável x tem que ir para o denominador, né? E indo para o denominador, o seu expoente volta a ficar positivo, tá? Mas aqui a mesma coisa, x na menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre x na 2. Portanto, está derivada a função de letra f. Vamos à seguinte. Aqui, pessoal, na g, vamos preparar a função antes de derivar. Olha só, 2 vezes raiz de x é a mesma coisa que x elevado na 1 meio. Mais 3 vezes x, raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado na 1 terço, certo? Agora sim nós vamos para o processo de derivação. O 2 permanece, é uma constante na multiplicação, ela fica, né? 2 vezes o 1 meio cai. O expoente de x cai, vezes x elevado na 1 meio menos 1. Mais 3, que multiplica. O 3, pessoal, ele é uma constante multiplicando por uma função. A constante permanece. O 1 terço cai, vezes x na 1 terço menos 1. Certo? Muito bem, continuando. Simplifico aqui, ó, 2 com 2 ficou 1. 1 meio menos 1 é x elevado na menos 1 meio, tá? Simplifico aqui também, mais 1 terço menos 1. Vai ficar menos 2 terços, gente. Tá? Menos 2 terços. Eu fiz assim, ó, 3 vezes menos 1, né? Menos 3, mais esse 1, menos 2, e o denominador mantém, menos 2 terços. Agora, o que eu faço? Eu inverto, né? Vocês podem ver que o expoente de x é negativo, mandando tu inverter. Quer dizer, então, que aqui vai ficar 1 sobre x na 1 meio, ou simplesmente raiz de x. Volta para a expressão. Vocês sabem, né, gente, que aqui tem 2 e aqui tem 1, né? Por isso, x na 1 meio, ou simplesmente raiz de x. Mais
Aqui mesma dedução, né? 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Portanto, está derivada essa função. Vamos para a função de letra H. Vocês podem ver que eu tenho uma função multiplicando por outra função, né? Vamos aqui desenvolver essa expressão aqui antes da gente derivar. 3x ao cubo multiplicado por 2 vai ficar 6x ao cubo mais 3 vezes 4, 12, x na quarta. Muito bem. Agora eu vou derivar. O 6 permanece, o 3 cai, o grau de x diminui, fica 2, mais 12 vezes o 4 cai e o grau de x4 fica x3. Portanto, a derivada 6 vezes 3, 18, x2 mais 12 vezes 4, 48, x3, né? Opa! x3. Vamos corrigir aqui, tá? Ou se a gente quiser botar na ordem, né? Podemos fazer assim. 48x3 mais 18x2, certo? Temos, portanto, a derivada da função da letra H. E aqui a letra I, a gente desenvolve, né, esse produto desses dois binômios, né, por chuveirinho aqui, ó, gente, aqui, aqui, aqui e aqui. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, o menos 1 vezes 2, menos 2, menos 1 vezes x, menos x. Então, eu não estou derivando, pessoal, eu estou apenas desenvolvendo essa expressão para sim derivarmos depois. Vou colocar em ordem aqui, em ordem decrescente do grau do expoente de x, né? X ao cubo mais 2x2 menos x menos 2. Muito bem. Agora a gente deriva. Vai ficar 3x2, o 3 cai, o grau de x3 reduz, fica x2, reduz em 1, né? O 2 permanece, o outro 2 do expoente cai, vezes x na 1 menos x, e a derivada de menos 2, que é uma constante, é zero, nem vou colocar ali, tá? Então, como ficou essa derivada? 3x ao quadrado, né? Aliás, três x ao quadrado, isso, né? Mais 4x. A derivada de menos x ali, pessoal, vou corrigir aqui, ó. A derivada de menos x é menos 1, tá? E a derivada de menos 2 é 0, eu não vou colocar. Então, a derivada no fim ficou 3x2 mais 4x menos 1. Ok? Vamos para a última. Y é igual a 1 sobre raiz de x. Aqui a gente pode desenvolver 1 sobre x na 1 meio, né? Ou seja, x na menos 1 meio. Eu preparo a função para agora sim eu derivar, né? Vamos, portanto, à derivada. Olha só, pela regra da função potência, né? Menos 1 meio cai e se torna coeficiente de x.
O expoente de x vai ser reduzido de 1. Então era menos 1 meio menos 1. Temos, portanto, menos 1 meio, que multiplica por x elevado. Menos 1 meio menos 1 vai dar menos 3 meios. Como é que eu fiz isso, gente? Eu fiz aqui, ó. Multipliquei 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 menos esse 1 aqui, menos 3 meios. O denominador 2 mantém, né? Muito bem. Continuando. Menos 1 meio que multiplica. X na menos 3 meios, expoente negativo. Manda tu inverter o x. E trocar o sinal do expoente, né? Já inverti. Agora vai ficar isso aqui, menos 1 sobre 2 raiz quadrada dx ao cubo, né? Lembrando que esse 2 aqui, x na 3 meios, esse 2, ele tá aqui, ó, no índice que indica uma raiz quadrada. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha sido útil. Conto com teu like aí e a tua inscrição no canal para a gente seguir elaborando e resolvendo questões desse tipo. Certo, gente? Deixo um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!